Sucesso e poder. Essas são algumas características que um Audi imprime no seu dono. Força, potência e luxo, essas são as características que o dono encontra num Audi. A Audi não é só uma marca alemã de automóveis de altíssimo renome e bom gosto. Ela é um símbolo de status e imponência no mundo sob 4 rodas. A história por trás do criador da marca é uma trajetória inspiradora de empreendedorismo e trabalho duro. Criada por um garoto pobre que começou a sua carreira concorrendo com o dono da Mercedes, como a Audi se tornou o que é hoje. A história da Audi começa com um garoto alemão chamado August Horch, um nome facilmente reconhecido pelos entusiastas de automóveis antigos. Ele nasceu em 12 de outubro de 1868, na cidadezinha de Winningen, na Alemanha. Embora informações sobre sua juventude sejam escassas, sabe-se que desde pequeno ele tinha interesse por engenharia mecânica. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e aos 13 anos, ele teve que abandonar os estudos para ajudar seu pai, que trabalhava como ferreiro no vilarejo. Como August Horch vinha de uma família evangélica, ele não conseguia muitas oportunidades de emprego na sua cidade natal, onde a maioria eram católicos. A divisão entre os grupos religiosos foi marcante nesse período da vida dele, especialmente por se tratar de uma cidade tradicional e agarrada aos costumes. Ele não poderia ter amigos, empregos ou até mesmo uma namorada que fosse de outra religião. Sem muitas opções, ele serviu por algum tempo como aprendiz da profissão de seu pai, que também chegou a perder alguns clientes que tinham preconceito pelo simples fato de ele seguir uma religião. Apesar de ele ter se casado com uma mulher católica após a morte da mãe do pequeno August. Há rumores de que durante sua adolescência, aos 15 anos, ele chegou a trabalhar numa serralheria e posteriormente num estaleiro. E foi trabalhando nesse estaleiro como mecânico de barcos que ele começou a desenvolver as habilidades que seriam necessárias para a criação do seu primeiro carro anos mais tarde. Eventualmente, ele deixou o estaleiro e começou a trabalhar para ninguém menos do que Carl Benz, o homem por trás da também consagradíssima marca Mercedes-Benz, mas que nessa época ainda era conhecida somente como Benz. Ele começou trabalhando como um operário comum em uma das fábricas de motores da Benz. Ao longo dos meses, ele conseguiu se destacar e acabou sendo promovido pelo próprio Carl Benz ao cargo de gerente de planta, ficando assim responsável pela produção dos motores da empresa que viria a ser sua concorrente alguns anos mais tarde. Nesse cargo, ele estava no berço da indústria automobilística da época, trabalhando diariamente com o que era considerado tecnologia de ponta. Mesmo assim, August Horch não se contentava com tudo aquilo. No mundo do século XIX, os carros eram engenhocas muitas vezes mal vistas frente às carruagens, e a Benz da época se contentava em produzir essas engenhocas que iam do ponto A ao ponto B. Mas para o inventor da Audi, carros deveriam ser muito mais do que apenas um substituto de carroças. Ele sabia que as pessoas geralmente torcem o nariz para tudo que é novidade. Afinal, quem um dia pensaria que todas as pessoas sairiam de casa com um celular no bolso? August Horch tentou falar com Carl Benz algumas vezes sobre o design e eficiência dos carros que estavam sendo produzidos. Ele tinha ideias para melhorar toda a linha de produtos da Benz, mas o conservadorismo de Carl Benz era tamanho que ele chegava até mesmo se recusar a ir nos salões de automóvel da época. Para ele, os carros que a Benz fazia já eram tudo que o futuro poderia oferecer. Após receber de volta algumas cartas de Carl Benz, onde o próprio desaprovava todas as suas ideias, August Horch percebeu que a Benz era muito pequena para seus sonhos e vontade de inovar. Ele tinha muitas ideias de como deveria ser o carro perfeito, começando pela velocidade, que precisava ser superior que a dos Benz, que atingiam a incrível marca dos 17 km por hora. Então, ele pediu as contas da Benz e fundou a Horch SE. Segundo o próprio Horch, o objetivo era simples: criar carros mais fortes, mais potentes e mais luxuosos. No começo, a empresa basicamente funcionava como uma oficina especializada que consertava motores da Benz. Mas mesmo assim, o dono trabalhava intensamente para construir o primeiro modelo da sua recém-criada marca. Então, em 1901, o primeiro carro da Horch foi lançado. A princípio, ele era bem similar ao primeiríssimo Benz, que aliás também foi o primeiro carro do mundo. Para se ter uma noção temporal, o primeiro Benz saiu em 1886,
15 anos depois, o Horch apresentava um modelo que já contava com o eixo cardan e um conceito de embreagem de fricção, duas tecnologias top de linha para a época que foram aperfeiçoadas e equipam carros até hoje. Com seus 2 cilindros e 5 cavalos de potência, a velocidade máxima desse que podemos chamar de Audi primitivo era de 32 km por hora, o que foi bem mais do que o suficiente para superar a Benz nas corridas, assim ganhando fãs, destaque e bastante mercado. A Horch promovia uma evolução rápida e constante de seus veículos. Alguns meses depois de lançar esse carro com 2 cilindros, a empresa cresceu bastante e começou a desenvolver motores de 4 e 6 cilindros. No entanto, August Horch não pôde se dedicar muito tempo aos seus projetos, pois havia problemas internos para resolver. Horch se desentendeu com um quadro de diretores da empresa e acabou sendo expulso dela, mesmo ele sendo o próprio fundador. Ele saiu da Horch em 1909, mas mesmo sendo convidado a se retirar do seu próprio negócio, a paixão por carros continuava viva em seu coração. Ele queria fundar uma nova marca, mas por razões legais, ele ficou impedido de usar o seu sobrenome como fez da primeira vez na fundação da Horch SE. No encontro com os poucos amigos e futuros sócios do novo empreendimento, o filho de um deles deu uma ideia. O garoto estudava latim e sugeriu traduzir o sobrenome de August Horch. Horch, em alemão, significa escute. Em latim, ficaria Audi, da forma imperativa do verbo escutar. Ele gostou tanto da ideia que passou a assinar suas cartas como August Audi Horch pelo resto de sua vida. E assim, ainda em 1909, nasce a Audi. O primeiro carro da Audi foi batizado de Tipo A, e foi com esse modelo que August Horch voltou para as corridas. Mesmo nesse momento caótico da vida empreendedora, ele ainda superava os carros da Benz e até mesmo os carros da sua empresa anterior. Por ser um automóvel com mais de 100 anos, é difícil olhar para ele hoje e enxergar as premissas da Audi: força, potência e luxo. Mas vale reforçar que 10 anos antes da data do lançamento desse modelo, o mundo tinha isso como automóvel moderno. Até mesmo a própria palavra automóvel era um tanto inadequada na época. As pessoas simplesmente enxergavam eles como carroças sem cavalos, dada a enorme semelhança. A Audi foi um extremo sucesso, e a essa altura até mesmo Carl Benz admirava o trabalho que o seu ex-funcionário estava fazendo, que apesar de terem visões diferentes, nunca foram inimigos de fato. Um gesto muito nobre da parte de Horch, pois Carl Benz, antes de tudo, foi seu mentor. A empresa seguiu ganhando muitas corridas e lançando ano após ano automóveis mais modernos, entrando assim numa fase de velocidade de cruzeiro que durou alguns anos. August Horch não mais tinha que ficar supervisionando as fábricas. O empreendimento estava funcionando tão bem como um relógio. Mas esse período de tranquilidade não durou muito tempo. A Alemanha da época ainda era a República de Weimar, que passava por crises financeiras motivadas pela instabilidade da Europa e também pela crise de 1929, que afetou o mundo inteiro. Mesmo 3 anos depois da crise, em 1932, cientes de que o chicote ainda ia estralar muito mais para cima da economia alemã, 4 empresas decidem formar uma aliança. Audi, DKW, Horch e Wanderer se fundiram e criaram a Auto Union. Sob essa união, os donos dessas marcas conseguiam algumas vantagens. Eles se resguardavam da perseguição política e também blindavam o patrimônio. E apesar de agora estarem em sociedade, eles ainda tinham alguma autonomia individual sob cada marca. A Auto Union também passou a ter uma abrangência muito maior no mercado, já que cada montadora ficou responsável por um segmento. A Audi passou a produzir exclusivamente modelos mais caros e luxuosos. A Horch ficou no meio termo. A DKW produzia veículos mais simples e de entrada, além de produzir também motocicletas. E por fim, a Wanderer também seguiu atuando de maneira similar com os modelos de entrada. Aqui vale mencionar o desempenho incrível que a Auto Union teve nas corridas da época. Ela ficou muito conhecida pelo seu Flecha de Prata, um modelo que bateu uma série de recordes que levaram décadas para serem superados. Um recorde em específico faz a história não só da Audi, mas da indústria alemã como um todo entrar em um capítulo sombrio, a maior velocidade atingida em uma via pública, que foi cerca de 432 km por hora. Esse recorde não foi batido por um carro da Auto Union, mas sim por um da Mercedes-Benz.
Esses eram os Rekordwagen, carros construídos com um único propósito de bater recordes. A Auto Union e Mercedes-Benz começaram a disputar entre si por livre e espontânea pressão do governo da época, que sim, agora quem comandava já era o Hitler. O Rekordwagen da Mercedes-Benz entrou para a história, mas o da Audi bateu a 400 km por hora, matando seu piloto. Os oficiais do governo responsáveis por supervisionar o desempenho dos veículos não estavam nem aí. O governo da época queria que a Alemanha fosse o máximo em tudo, especialmente as indústrias. Os ideais de força, potência e luxo da Audi, que foram estabelecidos por uma mente sonhadora e empreendedora, agora seriam usados por uma mente diabólica. Assim como Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW e qualquer fábrica alemã capaz de fabricar nem que fosse um mísero parafuso, todos foram forçados a contribuir com o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Durante os anos de guerra, August Harsch foi diversas vezes coagido e intimidado pelo governo. Houve diversas denúncias de que ele empregava judeus em suas fábricas em cargos de gerência. Isso acontecia especialmente por parte de engenheiros e trabalhadores invejosos, que por A mais B queriam prejudicar a Auto Union e o nome dos sócios. Eles escreviam cartas ao Reich denunciando qualquer coisa que achassem que poderia atingir o empreendimento. Ou seja, além da pressão que o partido da época impunha, ainda tinha gente para jogar gasolina na fogueira. Por causa disso, o governo fez a Auto Union até mesmo perder completamente o direito a algumas patentes. Pois, supostamente, por conta das falsas denúncias, eles acreditavam que os engenheiros inventores eram judeus. A Auto Union foi obrigada a desenvolver veículos militares para o Reich. Inclusive, chegou a fundar uma subsidiária responsável pela fabricação de motores de aviões Stuka, usando mão de obra escrava nas fábricas. Embora seja difícil determinar se August Harsch era um colaborador do regime totalitário, há indícios de que ele não era. Ele foi muito perseguido na época e ele deixava isso claro em sua biografia. Além de que Elsa Kolmar, sua segunda esposa, era uma mulher de origem judia. No fim da guerra, as fábricas da Auto Union estavam completamente bombardeadas pelos aliados. Inclusive, boa parte delas acabaram ficando no lado soviético da Alemanha pós-guerra. É inestimável a quantidade de tecnologia adquirida pela União Soviética dessa forma. Só se sabe que, posteriormente, boa parte foi empregada na indústria automobilística deles. Não demorou muito para as soviéticas GAZ e UAZ aparecerem com tecnologias muito similares às da Auto Union, sem mencionar o Trabant, que foi entre muitas aspas um projeto roubado da Auto Union. Ele foi um dos automóveis símbolo da Alemanha Oriental e também considerado um dos piores carros do mundo até hoje. Mas mesmo num cenário de terra arrasada, a paixão de August Harsch seguia viva: construir carros. Ele foi uma figura importante na restauração da indústria alemã e passou seus últimos dias reestruturando fábricas e trazendo de volta à vida modelos que haviam sido obrigatoriamente retirados de linha no pré-guerra. Como boa parte do que sobrou estava em mãos soviéticas, ele foi forçado a fundar em 1949 a Auto Union novamente, dessa vez do lado ocidental da Alemanha. Porém, nos primeiros anos desse renascimento da Auto Union, as coisas não iam bem, tanto financeiramente quanto tecnologicamente. Infelizmente, 2 anos depois, em 1951, August Harsch faleceu aos 82 anos de idade e não viu o nascimento, ou melhor dizendo, o renascimento da sua tão querida Audi. Em sua biografia, ele escreve: "Do que posso me gabar no final da minha vida? O fato de que, não sem a minha ajuda, surgiram os melhores carros de corrida da Alemanha. Pessoas jovens e corajosas estavam pilotando eles. Eles competem hoje com a mesma paixão que tínhamos há quase 50 anos atrás. Em meus anos finais, só consigo sentir a alegria que me mantém aquecido pelo resto da minha vida, a certeza de que eu fiz meu trabalho. Milhares de carros foram produzidos com meu nome. Não tenho vergonha da qualidade deles. Eles são lindos. Eles incorporam o trabalho de dezenas de milhares de operários e engenheiros. E agora, em meu ano de declínio, só posso sonhar com uma coisa: que os carros com as marcas Audi e Harsch um dia darão a volta ao mundo e trarão alegria aos motoristas de todos os continentes. E quando o Senhor Deus me perguntar: o que você fez? Vou responder simplesmente: eu construí carros."
August Harsch foi um símbolo que ligou duas eras, o alvorecer do automobilismo e o período de rápida prosperidade do pós-Segunda Guerra. Durante a sua vida, ele foi um empreendedor que viveu tempos caóticos. Ao todo, foram 2 guerras mundiais e alguns períodos de crises econômicas, e ele ainda experimentou os horrores de uma ditadura. Desde o seu nascimento, sua vida teve altos e baixos. Ele viveu a pobreza e a riqueza, mas nunca perdeu o foco. Até hoje, o mundo desfruta do legado e da obra que esse empreendedor deixou na indústria automobilística. E antes de irmos para a história moderna da Audi, aí vai uma última curiosidade sobre seu criador. Durante toda a vida de August Harsch, ele nunca tirou a habilitação. Pelos problemas financeiros enfrentados na época, a Auto Union acabou sendo adquirida pela Daimler-Benz, tornando-se assim uma subsidiária por quase 2 décadas. Mas o mercado estava se modernizando e motores de 2 cilindros já não eram tão apreciados assim. O consumidor dava preferência para os confortos que um motor de 4 cilindros podia oferecer. Como a Auto Union produzia majoritariamente veículos de 2 cilindros, o interesse da Daimler-Benz acabou caindo por terra. É nesse momento que o grupo Volkswagen fecha negócio com a Daimler-Benz e compra a Auto Union. A Volks fez isso com um objetivo específico em mente: aumentar a produção do seu então sucesso, o Fusca, e ela conseguiu. Nessa aquisição, as fábricas da Auto Union eram a cereja do bolo. Com elas, a Volkswagen conseguiu produzir um adicional de 60 mil unidades por ano do Fusca. De início, a Volkswagen era completamente contra a ideia da volta da Auto Union. Tanto é que o conselho de diretores da época ordenou que retirassem da fábrica qualquer logo ou bandeira que carregasse os 4 anéis da Audi. Inclusive, Heinz Nordhoff, que era o CEO da Volkswagen, explicitamente proibiu a Auto Union de desenvolver qualquer coisa, mesmo que fosse tecnologias em prol da Volkswagen. Temendo que esse fosse o fim da marca e de tabela da Audi, secretamente, os engenheiros e designers da Auto Union se reuniam na fábrica durante a noite, completamente escondidos do conselho executivo e até mesmo de outros engenheiros da divisão da Volkswagen. Tudo isso para desenvolver uma lenda, o Audi 100. Apesar de ser desenvolvido às escondidas, quando os engenheiros da Auto Union finalmente apresentaram o projeto, a Volkswagen gostou tanto da ideia que decidiu reverter completamente a decisão de extinguir a Auto Union. Os engenheiros provaram que, apesar da pessoa August Harsch ter deixado a vida e entrado para a história, seus ideais de resiliência e perseverança continuavam bem vivos na marca. Eventualmente, após uma série de reestruturações operacionais das marcas sob o guarda-chuva da Auto Union, agora sim, a empresa volta a se chamar somente Audi. Além de ter sido uma estratégia comercial, isso acabou servindo como uma espécie de vingança póstuma para August Harsch, que apesar de ter sido expulso da sua própria empresa, agora graças à última decisão da Volkswagen, teve boa parte da sua obra em vida unificada sob a sua marca. O Audi 100, que depois viria a ser o A6, foi um sucesso absoluto que, além de ter vendido cerca de 800 mil unidades, marcou de vez o renascimento da Audi e abriu as portas para a primeira geração do Audi 80, um outro ícone entre os entusiastas. Pela primeira vez, a Volkswagen enxergou a importância que a Audi teria nos negócios do grupo. Não é segredo que muitos modelos de carros da Audi não passam de versões aperfeiçoadas de carros da Volkswagen. Isso não é de hoje. Exatamente por esse motivo, a Volkswagen enxergou que esse segmento mais forte, potente e luxuoso iria atender o gosto do consumidor norte-americano, onde os carros comuns da Volks nunca tiveram tanto sucesso. E assim, o último sonho de August Harsch começou a ser atendido. A Audi começou a viajar o mundo e entrar em todos os continentes. Além das mais de 9 mil patentes, uma invenção em particular fez a Audi ganhar um respeito absurdo de toda a indústria na época. Na década de 1980, foi encomendado um sistema de tração 4x4 que deveria equipar tanto um Volkswagen de uso militar quanto um carro esportivo da Audi. A princípio, o projeto ficou conhecido como Desenvolvimento 262. Não demorou muito para o projeto ganhar um nome, 4, que também batizou uma lenda do rally com o mesmo nome, o Audi 4. O estrondoso sucesso da tecnologia 4 nas competições de rally estabeleceu um novo conceito de performance e segurança para a indústria automobilística mundial.
Essa tecnologia de tração nas 4 rodas que nasceu das competições equipou também os carros de passeio da Audi, proporcionando bastante segurança e esportividade quando desejado, além de fazer o carro ficar mais confiável em superfícies escorregadias. O som do Audi 4 ecoa na indústria até hoje, e vários fabricantes, alguns até mesmo concorrentes diretos da Audi, passaram a adotar tecnologias similares a fim de chegar nos mesmos resultados que o sistema 4 entregava. Nesse ponto da história, a Audi já tinha feito seu dever de casa e se provado muito capaz de brigar com outras gigantes, agora modernas como BMW e Mercedes. Essa briga de titãs ficou muito evidente no mercado europeu e norte-americano, mas aqui no Brasil a Audi chegou sem estresse. Em 18 de novembro de 1993, durante uma viagem de negócios na Alemanha, Ayrton Senna celebrava um acordo que tornaria a Senna Import a importadora oficial e exclusiva da Audi no Brasil. O objetivo era unir a reputação de excelência e esportividade da Audi com o legado e os valores representados por Ayrton Senna. Segundo o próprio Senna, a ideia de fechar essa parceria com a Audi era justamente para ter um empreendimento quando decidisse se aposentar da Fórmula 1. Na noite de 29 de março de 1994, no hangar da extinta Varig no aeroporto de Congonhas, Ayrton Senna promovia a festa da Audi para cerca de 2.000 convidados. Algumas unidades raríssimas são fruto dessa parceria Senna-Audi, como por exemplo o S4 Avant, que o Senna ganhou de presente quando assinou com a Audi. Infelizmente, em menos de um ano desde o dia que assinou o acordo na Alemanha, Senna faleceu vítima do acidente no circuito de Imola, no dia 1º de maio de 1994. Com o trágico falecimento do Senna, a histeria daquele momento fez a Senna Import, por consequência, ver um aumento no gráfico das suas vendas que durou alguns anos. Em dezembro de 1999, a Audi decidiu atualizar os termos com a Senna Import, que agora passou a ser uma subsidiária dos alemães, sendo rebatizada como Audi Senna Ltda. No documento firmado na época, foi decidido que 51% das ações pertenceriam à montadora alemã e 49% ficariam com a empresa brasileira. Alguns anos depois, mais precisamente em 17 de março de 2005, a matriz alemã da Audi anunciou o fim da parceria com a família Senna e assumiu toda a operação no país, resultando assim na extinção da Senna Import, que de 94 a 2004 foi responsável pela venda de mais de 64.000 veículos da Audi no mercado brasileiro. Contudo, o respeito pela Audi com a família Senna permanece até os dias de hoje. Quando a empresa decidiu nacionalizar a produção do A3 Sedan, a primeiríssima unidade produzida na planta de São José dos Pinhais ganhou uma estilização própria em homenagem a Ayrton Senna, feita pelo artista Eduardo Cobra. Além de deixar saudades para os fãs, o Senna trouxe uma marca que até então era desconhecida no Brasil. O vínculo entre eles rapidamente fez com que a Audi conquistasse o respeito do consumidor e ganhasse espaço nas ruas brasileiras desde o primeiro minuto que ela chegou por aqui. Segundo Senna, numa entrevista antes de ter voado para a Alemanha, os carros da Audi sempre me agradaram pelo design elegante e pela esportividade, com um acabamento de alta qualidade e tecnologia de ponta. Esses carros alemães têm tudo para agradar o consumidor brasileiro, que pouco conhece o potencial da marca. Pois é, quem diria que um dia parte do grande sonho de August Horch de ver a Audi dar a volta ao mundo seria realizado por Ayrton Senna. Apesar de não ter vivido para ver a ascensão da Audi, o legado deixado por August Horch vive até hoje. Sempre que você ver um Audi, saiba que a imagem que ele projeta foi exatamente o que o seu criador quis há mais de 100 anos atrás. Muito além de valores triviais como mera ostentação, um Audi sobretudo carrega os valores por trás da sua própria concepção. Dedicação, trabalho duro, índole e perseverança foram os ingredientes que criaram mais força, mais potência e mais luxo. Para quem tem fé, nada é impossível, pois afinal a Audi, uma joia da indústria automobilística, nasceu das ideias de um garoto pobre que um dia decidiu correr atrás dos seus sonhos e construiu carros.